Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo aqui com a nossa série Histórias dos Evangelhos, e hoje eu venho tratar de mais uma das minhas histórias favoritas, que é a história da mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Essa história está presente em 3 dos 4 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Como é um milagre de saúde e um milagre que tem um desdobramento na história da filha de Jairo, eu vou trazer aqui o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 43, porque Lucas era médico, então ele tinha um olhar mais detalhado para as enfermidades e para os milagres de saúde que Jesus fazia. Então, havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, né, porque Jesus estava ali no meio de uma multidão, tocou a orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: "Quem me tocou?" Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: "Mestre, a multidão te aperta e te pressiona e dizes: quem me tocou?" E disse Jesus: "Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim." Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: "Filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou. Vai em paz." Então, na série The Chosen é uma cena muito bem feita. É uma mulher chamada Verônica, que é uma lavadeira. Isso não aparece na Bíblia, obviamente, porque o texto bíblico ressalta que essa mulher era uma anônima, né? Era uma mulher rica que havia perdido tudo por causa de um sangramento. E quando ela sabe que Jesus está passando, ela enfrenta toda a restrição da lei mosaica, ela enfrenta toda o risco da sua reputação ser ferida, porque uma mulher sangrando jamais poderia se aproximar de um homem. Então essa mulher é muito corajosa, ela enfrenta esse risco de ser apedrejada, de ser morta, para tocar a orla da veste de Jesus. E de Jesus sai virtude. E o sangramento estanca. Então, nós temos aqui um sangramento de 12 anos. 12 na Bíblia é um número de poder. Ele sinaliza uma medida cheia, que pode ser uma medida de oração, pode ser uma medida de bênção ou uma medida de iniquidade. O que é a iniquidade? É a semente do mal. É diferente de pecado. Pecado é a prática do mal. A iniquidade é muito mais profunda. E alguns estudos paralelos à Bíblia vão dizer que esta mulher tinha uma enfermidade sexual, né? Porque ela perdia a vida pelo útero. E que essa enfermidade poderia ser relacionada à prostituição, que é condenada dentro da Bíblia, tanto a prostituição sexual quanto a prostituição espiritual. No primeiro episódio da primeira temporada de The Chosen, nós temos Maria Madalena, que era uma prostituta sangrando, perdendo vida pelo útero após ser violentada por um oficial romano. E Maria Madalena é chamada de Lilith. Por que esse nome Lilith? Porque Lilith representa na mitologia hebraica tudo aquilo que é associado à prostituição espiritual e sexual. E aquela mulher sofre imensamente, sangrando, aquele sangramento não tem solução e acontece algo similar ao que ocorre aqui com a mulher do fluxo de sangue. Quando ela encontra Jesus na taberna, ela é resgatada e ela tem uma nova vida. Estou falando aqui de Maria Madalena porque é similar. No caso de Verônica, essa cura também se observa, mas o texto bíblico não é claro sobre a origem desta mulher. Esse nome Verônica foi um nome inventado pelo roteirista da série, mas realmente existem estudos
rabínicos, existem estudos paralelos ao texto bíblico que vão dizer que esse sangramento pelo útero era causado até mesmo pela própria Lilith, né? Porque Lilith, para os antigos hebreus, era um monstro noturno, uma vampira da noite. E ela atuava justamente nesse lugar da prostituição, né, da corrupção espiritual, conduzindo as pessoas à enfermidade. E o único que pode curar essa enfermidade é Jesus, tanto que ela toca a orla da veste e é curada, e dele sai virtude. Ou seja, essa mulher, simbolicamente falando, essa mulher que sangra de uma dor ancestral, ela passa a ter vida espiritual. Ela encontra em Jesus uma vida espiritual e aí ela para de sangrar e sai virtude dessa vida espiritual. Uma história belíssima que eu sugiro que vocês releiam na Bíblia. Agora, a coisa mais interessante é que essa mulher sangrando há 12 anos, ela é curada por Jesus e na sequência nós temos a filha de Jairo, que era um homem da sinagoga, era um homem muito religioso, e a menina morre com 12 anos também, né? E 12 anos nós sabemos é o portal da menarca, é o portal da primeira menstruação. Olha que interessante, né? A mulher sendo curada e depois a criança. Então, quando Jesus chega na casa de Jairo, né? Ele vê que a menina está morta, mas ele vai responder: não temas, crê somente e será salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro, a Tiago e a João, ao pai e à mãe da menina. Aqui eu continuo em Lucas 8, a partir do versículo 49. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele, para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os todos fora, tomando-a pela mão, e clamou, dizendo: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E ele ordenou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram admirados. Então, num primeiro momento, Jesus cura a mulher. E num segundo momento, a menina dentro da mulher com 12 anos. Essa é uma passagem maravilhosa dos evangelhos, que de novo eu sugiro que vocês releiam. E na série The Chosen ela é muito bem desenvolvida. Esse é um grande mérito da série de inserir coisas que na verdade complementam, como eu já falei, o que está na Bíblia. Não há nenhuma distorção. Pelo contrário, o diretor, o roteirista foram muito cuidadosos e respeitosos com o texto bíblico. Então, de novo, eu deixo aqui o convite para vocês revisitarem o Novo Testamento, relendo essas histórias, e o convite para o meu workshop sobre a série The Chosen no dia 29 de julho, das 19 às 22 horas. Até mais!